Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Hoje é 28 de março de 2021 e vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje, o qual se encontra no livro de Mateus, no capítulo 28, do verso 1 ao verso 20. Mas nós vamos pular o 11 ao 15, nós vamos ler do 1 ao 10 e do 16 ao 20. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, porque já ressuscitou. Oh, aleluia! Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo ela, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Aleluia, glorificado seja Deus. E do verso 11 ao verso 15, é quando os judeus pagam os guardas que estavam guardando o sepulcro, né? Eles ficaram atemorizados e como mortos ali. E pagaram eles para mentir, dizendo que os próprios judeus tinham roubado o corpo de Jesus. Mas nós sabemos que não foi assim, né? E do verso 16 em diante diz assim, ó: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Irmãos, nós temos que ensinar na nossa casa, nos nossos lares, para nossos filhos, para nossos pais, né, na nossa casa, fazer culto como se fazia antigamente, na época da igreja primitiva, quando estava começando. O culto era nos lares, não existia essa noção de templo como nós temos hoje. Isso aí foi coisa da mãe de Constantino em 325, 300 anos depois. Você entendeu? O capricho dela fazer templo, e aí pegou, né? Foi o maior erro da igreja ter se envolvido com Constantino, porque a partir do 325, quando Constantino faz a lei que o Estado agora seria cristão, atrelou o Estado com a igreja. Foi o maior erro. Aí entrou o paganismo na igreja, e se você for ler daí a história da igreja, lá pelo século VI, ou foi no século XII, uma coisa assim, começou esses cultos de idolatria aí, as estátuas, foi introduzido nessa época. Então foi o maior erro da igreja do Senhor ter se envolvido ali com Constantino e atrelado a igreja ao Estado. Amém, querido? Mas se nós quisermos voltar a cultuar como antigamente, é nos lares, né? Cada pai de família, cada mãe de família deve pregar sua palavra, ensinar ali a palavra do Senhor aos seus filhos, no seu lar, né? E aos domingos, como Constantino decretou que aos domingos seria o dia do Senhor, ele só fez a lei, queridos. Ele só fez a lei, ele foi político, né? Já vinha há 300 anos os servos de Cristo, na nova aliança, no dia que ele ressuscitou, no domingo, cultuar e jejuar.
Virou um hábito. Então, o que ele fez? Ah, todo mundo faz isso, eu vou fazer a lei. E ele fez a lei como, para nós cristãos, o dia do Senhor é o domingo. Amém? Mas nós devemos ensinar, irmão. Ensinar e fazer discípulos. Porque obedecer o ídolo do Senhor. O ídolo do Senhor é muito importante. E quando nós formos à igreja, né, no templo que nós temos aqui, a nossa igreja, vocês têm a de vocês, né, nós devemos ali também ensinar e aprender. Tudo é isso, irmão. É ensino e aprendizado todo dia pro resto da nossa vida. Quem está em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Eu não entendia. Antigamente eu pensava que para ser pregador, você chegava ali na frente, o Espírito Santo baixava em você e você pregava, porque coisa vinha do alto. Mas tem que se preparar, irmão. Jesus ensinou por 3 anos os apóstolos. Foi a faculdade. Teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Né? Aí não vem com essa conversa fiada para mim, não. Uma vez um pastor falou assim, o meu professor é o Espírito Santo, ele que toma de conta. Irmão, você tem que estudar também. Você tem que estudar, ler muito, estudar muito, aprender. Tem coisa que a gente aprende aqui. Você sabia que é crime constranger uma pessoa na igreja? Às vezes o pastor está ali, ou alguém, o dirigente está lá e fala assim, fulano, não sei o que. Às vezes a pessoa morre de vergonha e não quer se levantar. Você está constrangendo ela. Você sabia que é crime? E isso você aprende na academia. Vocês estão entendendo? E Jesus, por 3 anos, ensinou os apóstolos. E no final aqui ele diz, ó, portanto, ide, ensinai todas as nações. Não é uma nação não, são todas as nações, é o globo do planeta, é o planeta Terra, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É o ide do Senhor. Nós temos que obedecer, como cristão que somos, temos que obedecer. E o estudozinho do Manancial, no dia de hoje, nos diz assim, ó. Na Bíblia não encontramos o termo educação cristã. No entanto, há diversas passagens que nos revelam a importância do ensino sistemático da sã doutrina. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus responsabiliza os pais a ensinarem a palavra aos seus filhos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Está lá em Deuteronômio 6:7. No Novo Testamento, Jesus foi o maior exemplo de um educador cristão. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia, Mateus 11:1. E antes de ser assunto ao céu, comissionou, deu ordens a seus discípulos para fazerem o mesmo. Por 3 anos, os apóstolos ficaram na faculdade com Jesus. Jesus foi ensinar tudo direitinho, do jeito que ele queria. Ensinamento e prática. A educação cristã, portanto, é o processo de crescimento espiritual fundamentado na palavra de Deus, que ocorre gradativamente até o último dia de vida do servo de Cristo. Esse processo tem por objetivo o nosso comprometimento com Deus e com a proclamação do seu reino. Está lá em Mateus 28:20. Oremos pelo fortalecimento da educação cristã em nossos lares, por meio dos cultos domésticos e também em nossas igrejas, para que cada cristão compreenda o seu compromisso pessoal em conhecer a Deus e proclamar a sua salvação ao mundo. Glorificado seja Deus. Eu creio, irmão, no Espírito Santo, porque já teve tempo aqui de eu preparar uma pregação, e eu chegar lá na igreja mudar, Deus mudar ela. E eu sem preparar nada, sem ter feito estudo nenhum, pregar aquele tema. Entendeu? Aquilo que Deus mandou. Eu creio muito nisso. Mas também Deus deu o médico, né? Nós não vamos ao médico. Né? Deus nos ensinou a administrar, não tem os administradores? Então Deus capacita cada um da forma que tem que ser, irmão. Nós temos que estudar, temos que aprender a palavra. Mais que Paulo era um cara muito... Rapaz, eu estou estudando a vida dele aqui, é muito fantástico. Cara muito, muito inteligente, muito conhecimento. Entendeu? Foi ele que foi escrevendo as cartas para doutrinar a igreja, porque a igreja estava começando, não tinha nada. E ele foi começando a fazer as doutrinas, ensinando, não faça isso, não faça... Entendeu? Então nós dependemos, assim, nós temos que ensinar. Nós temos que ensinar. Deus vai levantar muitos pregadores nesses últimos dias. Né, muitos pregadores. E esses pregadores têm que ter humildade para ir buscar e aprender do Senhor, para poder saber defender a sua fé, para poder saber ensinar, saber como chegar. Porque tem muitas das vezes, em muitos lugares por aí, você não vai poder pregar. Vai ser seu testemunho pessoal, seu testemunho de vida, o seu andar, o seu falar, o seu vestir.
Então, devemos entregar nossa vida fielmente ao Senhor Jesus e deixar que Ele nos instrua, que Ele nos guie, né? E se você tem um dinheirinho, invista em você, meu irmão. Invista em você. Invista na sua família. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. E como é de costume, mais uma vez eu te peço perdão por nossos pecados, meu Deus. Pai, nos ensina, Pai, a andar na Tua presença, Pai. Nos ensina a pregar a Tua palavra. Nos ensina a ensinar, meu Deus. E que cada pessoa que ouvir essa palavra, Senhor, saia fortalecido, não desanimado, meu Deus. Levanta, Pai, o caído, levanta o abatido, Pai, levanta o doente, Senhor. Restaura a saúde deles, meu Pai. Restaura a saúde deles, Pai. Às vezes a gente não entende como está sendo conduzida a coisa, mas Tu é o dono, Senhor. Tu sabes o que é melhor para todos nós. E nós estamos gratos por isso, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Tenha um ótimo domingo debaixo da graça desse Deus maravilhoso.